Fala, torcedor alvinegro praiano! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Pessoal, véspera do jogo aí do Santos, que entra em campo hoje, às 16 horas. Jogo com cobertura da Globo, beleza? Vamos ver os últimos detalhes aí, né? O Vini e a Jéssica aí trouxeram as informações sobre o Santos. Vamos ver esse cortezinho e após vamos ver o que o Sormani, pessoal, o incrível jornalista Sormani, já deixando os créditos na descrição pro Sormani, trouxe informações de última hora também, antes desse jogão de hoje, beleza, pessoal? Só explicando, o canal, eu transformei o canal no canal do Santos, porque eu falava do Neymar, eu vi que tava chegando muito Santista, eu falei, é melhor então falar do Santos logo, que eu já deixo todo mundo já enquadrado só em um quadrado, beleza? Espero que você goste do vídeo, se gostar, senta o dedo no like, se inscreva no canal e comente as suas opiniões aqui abaixo nos comentários, beleza? Então, sem mais enrolações, vamos ao vídeo. Da seleção brasileira. E agora, nesse Santos e Vasco, o Santos é o Robin Hood desse campeonato brasileiro, né? Que às vezes tropeça contra times que estão lá embaixo, em dificuldade, aí vence o Flamengo na liderança, vence o Cruzeiro também bem, também né, numa boa sequência. O que esperar desse duelo amanhã no Morumbi, SBL? É um duelo na parte de baixo da tabela, né? Isso tem que ser falado. Um Vasco que está cada vez mais pressionado por abrir ali a zona da degola. E o Santos que consegue engatar um futebol um pouco mais convincente, que ainda oscila sim, mas que conseguiu respirar um pouco mais aliviado nas últimas rodadas. O Kleber Xavier tem um desafio muito grande, é um elenco com algumas qualidades individuais interessantes, mas que coletivamente ainda precisa de um pouco mais de entrosamento. Às vezes é um Santos muito desconectado da produção ofensiva para a produção defensiva, um Santos que do meio para frente me parece ajustado, com muita movimentação, gerando dor de cabeça para o seu adversário, mas que defensivamente ainda fica devendo. Então, o Santos de hoje é um Santos um pouco desequilibrado nesse sentido. E o Vasco tem uma situação terrível, né? A zona do rebaixamento, é um trabalho do Fernando Diniz sobre o qual existia uma expectativa muito grande, desde que ele assumiu, após a demissão do Carille. Fernando Diniz, lembrando que teve tempo para treinar o Vasco, bem como o Santos, né? Teve tempo para treinar a equipe do Vasco da Gama por conta da parada da Copa do Mundo de Clubes. Então, acho que havia uma expectativa natural de ver esse Vasco mais certeiro, mais objetivo. É um Vasco que cria, é um Vasco que consegue dominar a posse de bola, tudo dentro do que o Diniz entende de futebol. Porém, é um Vasco que tem muitos problemas na hora de arrematar as jogadas. Isso passa também por uma fase ruim do Verratti, que está suspenso para o jogo de amanhã e que, para além de estar suspenso, não tem um reserva imediato. O Vasco não tem no seu elenco um cara que faça exatamente o que o Verratti faz. Bem verdade, com a chegada do Fernando Diniz também, a função do Verratti, que ainda é de balançar as redes, ainda é de marcar gols, ela muda um pouco. Ele começa a ser um cara que também joga com o resto do time, né? Não é só bola no Verratti e ver o que acontece. Não. É um cara integrado ao resto da equipe, mas é um Vasco que também está dividido, né? Tem a Copa do Brasil, tem o Campeonato Brasileiro, o cobertor do Vasco é curto, o Vasco não tem poder de barganha para ir ao mercado e contratar peças que reforcem alguns setores mais específicos, e um desses setores específicos, sem sombra de dúvidas, é o ataque. Ô, Jéssica, esse vai ser um jogo de novidades para o Vasco, porque foi a primeira vez que o Fernando Diniz teve a semana toda para trabalhar, né? Veremos com esse estilo de jogo que demanda muito treinamento, né? Como vai se sair o Vasco depois de não entrar em campo no meio de semana e trabalhar a semana toda. E, pela primeira vez, o Verratti está fora, como disse a Belly, né? Nos 16 jogos do treinador, o Verratti começou jogando como titular, levou o amarelo contra o Galo, não joga. Para a tua análise, temos o Campinho. Gabriel Brazão, certamente será o goleiro do Santos. Mike, e aí tem uma dúvida na zaga, né? Entre Luizão e Luan Pérez, para ver quem forma a dupla com o Gil. O Souza é quem fecha o sistema defensivo. O meio-campo tem uma disputa entre Zé Rafael e Tomás Rincon. Gabriel Bom Tempo e Neymar completam o setor de criação. E aí lá no ataque, Roleiser, Guilherme. Uma outra disputa entre Barreal e Tiquinho Soares. No Vasco, tem essa dúvida de quem joga no lugar do Verratti. Tem o DVD e o Garré disputando uma vaga. O Ryan pode ser centralizado, Nuno Moreira. Mas aí a linha defensiva com Léo Jardim, Paulo Henrique, Maurício Lemos, Lucas Freitas e Lucas Piton, que volta de suspensão, Hugo Moura, Tietê
e Coutinho. Jéssica. Eu gostaria de ver o David no lugar ao invés do Garré, no lugar do Verratti. Eu sei a importância que o Verratti tem por tudo que ele já produziu no Vasco, mas a fase dele não está sendo boa, embora tenha marcado no último jogo um gol de pênalti. Eu tô com vontade de ver o Vasco num joguinho só, sem o Verratti, para ver como o time se comporta. Calma, gente. Eu sei a importância que o Verratti tem e que ele é um jogador fenomenal por tudo que ele já fez, mesmo que ele esteja vivendo uma má fase. O cabeceador que ele é, né? O finalizador com a bola aérea que ele é. Quando o Vasco precisa dessa jogada, ele aparece, ele ajuda, ele contribui demais. Muitos times queriam ter um jogador como o Verratti. Só que nos últimos jogos do Vasco que eu tenho assistido, o Verratti pouco contribui na partida como um todo. Ele não consegue fazer a pressão para marcar, porque obviamente não é do perfil dele. E ele não tem conseguido jogar também quando tem a bola no pé. Então, o último gol foi de pênalti, ele é um jogador que pouco toca na bola, pouco participa do jogo, nem que seja taticamente, porque ele não tem essa disposição física para fazer. E o time precisa disso também. Então, às vezes, se é um time que não está conseguindo arrematar as jogadas, como a Belly falou, às vezes porque tem que ter um jogador ali que se movimente um pouco mais, que entenda o raciocínio do Coutinho. O Coutinho muitas vezes está pensando lá na frente, quem está no entorno dele não acompanha o que ele quer fazer. Então, se deslocar, buscar o espaço, gerar o espaço em alguns momentos, oferecer para o Coutinho um caminho de passe para ele entregar a bola para alguém, é muito importante. Então, quem sabe, só quem sabe, gente, pode ser que o Vasco tenha um pouco mais de eficiência lá na frente por um pequeno período de tempo com outro jogador ali na frente. Acho que vale a oportunidade, já que o Verratti não vai estar, de tentar um outro jogador por ali e ver se isso funciona. Não estou dizendo que isso vai dar certo, mas é uma possibilidade. Às vezes você encontra melhor, o time se encontra melhor nessas oportunidades que e quando o Verratti voltar a produzir, claro que no próximo jogo ele vai estar escalado de novo, mas assim, digamos que dê muito certo com essa formação. É legal ter essa disputa interna, só faz o Vasco crescer. O Fernando Diniz, qualquer treinador, precisa disso, que o jogador que esteja fora do time brigue por essa titularidade, que tenha essa competição interna acontecendo. O Vasco precisa de jogadores, precisa de elenco, quem está no banco precisa dar resposta. Então, vamos ver como é que o Vasco se comporta no setor ofensivo dessa maneira, mas acho ainda que o grande desafio do Vasco é a linha de defesa, manter uma regularidade de desempenho para o time começar a se encaixar mais. Estava ouvindo a Jéssica falar sobre eu quero ver o Vasco sem o Verratti, eu só consegui lembrar de seleção brasileira. Eu quero ver o time sem o Neymar, né? Aí parece que com o Neymar estava ruim. Falei, dá um corte para a internet, eu sei. Dá um baita de um corte. Eu corri esse risco, gente, de ser achincalhada na internet, eu sei. Mas com todo o respeito ao Verratti, eu acho que o Vasco, nesse momento, ele tá precisando de uma... Por que não? Mas eu vou participar desse corte aí, ó. Mantenham o vídeo, tá? O corte vai ser maior. Eu tô com a Jéssica. Eu quero ver esse time sem o Verratti. E acho que pode ser interessante ter um jogador de mais mobilidade lá na frente. Só uma partida, calma. Só uma partida pra gente ver como é que vai. Só uma, depois ele volta. Resposta, né? O Vasco chegou nesse momento que ele precisa dar uma resposta e é isso. Talvez por não ter esse poder de barganha no mercado, precisa tentar encontrar soluções dentro da própria casa. E, é claro, nenhum... Brazão, Mike, Gil, Luan Pérez e o Souza. Zé Rafael e o Bom Tempo. Barreal, Neymar e o Guilherme. E lá na frente o Tiquinho. Então, como vocês podem observar, são 3 as modificações que o técnico Kleber Xavier está fazendo em relação ao time que começou a partida contra o Cruzeiro, domingo passado no Mineirão, quando o Santos de virada venceu por 2-1. O Luan Pérez entrando na zaga, está saindo do time Luizão. O Zé Rafael entra no meio campo, na vaga do Rincon. E lá na frente, o Tiquinho está entrando na vaga do Roleiser. Com isso, o Neymar passa para o meio campo, fazendo a função que ele mais gosta, ao invés de jogar de centroavante. Então, é esse o time, pessoal. Agora, deixa eu só destacar aqui para vocês o seguinte. Eu já vi alguns colegas, alguns companheiros projetando o jogo de amanhã também, com o Roleiser do lado direito no lugar do Barreal. Repito, não foi o que eu apurei. Tá? O que eu apurei é o Barreal e o Roleiser no banco. E, aliás, para mim faz até mais sentido, porque o Santos precisa vencer esse jogo, e para vencer você tem que fazer gol. O Barreal tem 5 gols, é o artilheiro do Santos no Campeonato Brasileiro, e para mim não faz sentido ele ficar do lado de fora, ele que faz gols. O Roleiser, em contrapartida, só tem um gol nesse Campeonato Brasileiro assim mesmo. Não foi dado para ele, né? O gol foi dado contra o goleiro do Fortaleza, mas para mim o gol foi do Roleiser. Mas, de qualquer maneira, pessoal, eu acho que é mais interessante o Barreal como titular no lugar do Roleiser, porque ele é um jogador que faz gol, ele é um jogador que é mais aplicado na marcação do que o Roleiser, embora o Roleiser tenha um refino, uma qualidade de passe, de toque, de encontrar o espaço maior do que o Barreal.
Isso também é importante, porque o Vasco da Gama é um time treinado pelo Fernando Diniz, né? e a gente sabe muito bem que o Vasco da Gama, que o Fernando Diniz gosta de posse de bola. Ele gosta de ter o controle do jogo. Então, vamos esperar, gente. Vocês estão vendo aí, Brazão, Mike, Gil, Luan Pérez e Souza, Zé Rafael e Bom Tempo, Barreal, Neymar e Guilherme, e lá na frente o Tiquinho, e o Santos está entrando nesse 4-2-3-1. Certo, pessoal? Então, é essa a formação do Santos que eu apurei. Tá? Vamos falar sobre o Vasco agora. Gente, quem vai apitar o jogo? Ramon Abate Abel. Esse árbitro brasileiro esteve no Mundial da FIFA e foi bem, hein? Eu gostei muito do desempenho dele, gostei muito da atuação dele lá no Mundial da FIFA. E ele vai apitar esse jogo. O senhor já apitou algum jogo do Santos nesse campeonato? Não, nenhum. É o primeiro jogo do Ramon Abate Abel dirigindo uma partida do Santos, tá? Dirigindo um jogo do Santos. E é também a primeira vez que ele apita um jogo do Vasco da Gama neste Campeonato Brasileiro. Ou seja, o Ramon Abate Abel vai debutar nesse brasileiro em jogos do Santos e também do Vasco da Gama. Eu repito, eu acho esse árbitro muito bom. Nova safra dos árbitros do futebol brasileiro, é árbitro FIFA e, ao que tudo indica, deve ser o representante do Brasil na próxima Copa do Mundo no ano que vem, Estados Unidos, México e Canadá, ao lado do Wilton Pereira Sampaio. Repito, Ramon Abate Abel e o Wilton Pereira Sampaio deverão ser os árbitros brasileiros no Mundial do ano que vem. Tá bom, gente? Outra coisa que eu queria comentar com vocês é sobre o Brasão. Essa notícia eu vi no UOL. O Flamengo teria oferecido 7 milhões de euros pelo Brasão, mas o Santos não quis e o Brasão também não demonstrou interesse nenhum. E acho que nem vai demonstrar. Porque, gente, é o seguinte, pelo que eu apurei, o Brasão tem intenção de voltar um dia para a Europa. Ele foi muito menino para lá, sofreu com lesões no joelho, não conseguiu jogar. Ele foi vendido para a Inter de Milão. Mas não ficou lá. Nem entrou em campo. Depois foi para a Espanha, não conseguiu jogar. Aí o Santos consegue voltar, contratar e faz o Brasão voltar para o Brasil. Repito, o Brasão tem sonho de jogar na Europa novamente. E não vai ser via Flamengo que ele vai chegar lá. Porque o Flamengo, quando contrata um jogador, e um jogador desse naipe, dessa qualidade do Brasão, ele chega e o Flamengo endurece a negociação, porque ele não precisa de dinheiro. Não precisa de dinheiro. Tanto é que fez jogo duro para soltar o Wesley. Né? O lateral direito, que agora está na Roma. Vendeu. Verdade. Mas fez jogo duro. Pediu muito dinheiro. O Santos não vai dificultar. Porque o Santos precisa de dinheiro. Então não tem como dificultar. Não tem. Além disso, o Santos disse ao Flamengo que não topa vender o Brasão por menos de 14 milhões de euros. O Bento, goleiro do Atlético Paranaense, que foi negociado lá com o Mundo Árabe, ex-Atlético, né? Está agora jogando no futebol árabe, foi negociado por 18 milhões de euros. Então, eu acho que se o Santos quiser, né, de fato, negociar, tem que dizer o seguinte, olha, esse é o número balizador, ou seja, a partir de 18 milhões de euros, a gente começa a conversar. O que o Brasão vai vender? Vai custar menos que o Bento, gente? O Bento já teve na seleção, ok, beleza, a gente não sabe se vai voltar. Não sei nem como é que está as fases do Bento. Do Brasão, está todo mundo vendo. O Brasão não pode custar menos que o Bento. Não pode. E a diretoria do Santos, ou seja, o presidente Marcelo Teixeira, tem que botar isso na cabecinha dele, na cachola dele. Não pode negociar o Brasão por menos de 18 milhões de dólares, porque esse foi o preço do Bento, o goleiro mais caro vendido na história do futebol brasileiro. Acho eu, para começar a conversar, é de 20 milhões para cima. 20 milhões de dólares, tá interessado? 20 milhões de euros, 20 milhões de euros para cima. Mas o Santos fez muito bem em não aceitar essa proposta do Flamengo. Não tem que aceitar a proposta do Flamengo, coisa nenhuma, gente. Tem dó. Pelo amor de Deus. Vai continuar, passar o resto da vida agora reforçando os adversários aqui no Brasil. Vai vender, vende para fora. Já vendeu, já ia para o Botafogo. Vai vender o Brasão para o Flamengo? Tem a dó, pô. Que muito provavelmente vai servir de grande inspiração para o Neymar. Por quê? Porque ele voltou à pré-lista do técnico Carlo Ancelotti. As confederações têm que fazer uma pré-lista e entregar para a FIFA antes de fazer a chamada final. Nessa pré-lista, o Neymar já aparece. São dois amistosos da seleção brasileira. Como eu disse no começo desse vídeo, eu nem sei com quem que é. Ou se é jogo de eliminatória, eu não sei. De fato, eu não sei. E eu peço desculpas para vocês. Até a seleção brasileira não me empolga, entendeu? Não me empolga. O que me empolga é o Santos. Tá? A única coisa que eu tenho medo é, de repente, a CBF marcar esse jogo do Santos com o Palmeiras, que está atrasado, nessa data FIFA aí o Neymar não passa a jogar.
Esse é O meu medo. Palmeiras pode pedir isso. Aí vamos ver se o Santos tem força, porque na CBF, a dona Leila Pereira, que é presidente do Palmeiras, tem muita força, porque ela votou no Samir Chaldi para presidente. O Santos fez parte daquele grupo que não queria o Chaldi e estava apoiando o Reinaldo Carneiro dos Bastos. Então, numa queda de braço lá, se o Palmeiras fala assim, escuta, vamos aproveitar e marcar esse jogo contra o Santos agora, porque o Santos está sem o Neymar, é possível que isso aconteça. Aí, vamos ver o que pode acontecer. Estou apenas projetando algo que não está sendo nem sequer discutido. Tá bom? Gente, outra coisa. Eu queria falar com vocês. Pessoal, não é só o Neymar que está sendo observado, não. Viu? O Souza também, né? Ganha elogios de observadores e entra no radar da seleção. É uma posição que a seleção sempre sofre, né? Lateral esquerda. Essa notícia aqui ontem, né? Meia-noite. Trazendo para vocês aqui sobre Souza, né? Eu gosto muito, muito bom jogador, né? Em alta no Santos, lateral esquerdo João Vitor Souza ganhou elogio da comissão técnica e entrou no radar da seleção, né? Na seleção brasileira, auxiliares do técnico Carlo Ancelotti observam os últimos jogos do Peixe, né? Com foco na recuperação do meio atacante Neymar, né? Que está na pré-lista da CBF para os próximos jogos das eliminatórias, né, pessoal? E ficaram encantados com a camisa 3 do Peixe, né? Que é o Souza. Souza já acumula convocações para a seleção de base e chegou a atuar pelo Mundial Sub-17. E a sequência na equipe profissional, né, do Santos será acompanhada de perto pela equipe de Carlos Ancelotti. Pessoal, é isso aí, né? Na primeira convocação, do italiano, né, os laterais convocados foram Alexandro, que já tem idade, né, um pouco avançada, e o Carlos Vinícius, né, da Internacional de Milão, que é um bom jogador, mas eu acho que ele não tem tanta habilidade como o Souza, tanta força, né? A mentalidade do lateral tem chamado a atenção no clube. No começo do ano, ele passou por uma cirurgia após ruptura da sindesmose, né, do tornozelo direito. Ele ficou um tempão parado, quase 3 meses, né? Estrutura que liga a tíbia e a fíbula. Uma sequência de jogos na equipe titular, Souza se cuida para evitar novas lesões após os jogos contra Internacional e Flamengo, né? O jogador dormiu no CT Rei Pelé. No dia seguinte fez recuperação nas câmeras hiperbáricas. O restante dos jogadores retornaram, né, ao CT para fazer parte do trabalho regenerativo. O lateral já estava se cuidando para estar 100% para a sequência. Ele tem essa consciência, né? Que ele teve uma lesão grave e ele tem que se cuidar. Isso é importante, né? Souza havia atuado apenas em 4 jogos, o Paulistão antes da lesão. Entrou diante do Mirassol, Ponte Preta, Velo Clube e São Bernardo. Desde o fim de janeiro sem jogar, retornou e viu Escobar titular na posição. No entanto, o argentino ficou fora, cumprindo suspensões na sequência dos jogos do Alvinegro no Nordeste, né? Então foi a oportunidade do garoto entrar no time titular. Atuou contra o CRB na volta da terceira fase da Copa do Brasil e depois deu assistência para o Guilherme contra o Vitória no Brasileirão. Desde então somou 9 partidas no Brasileiro. Recentemente, Souza renovou com o Santos até o fim de 2028, pessoal. Então isso aí, né? Souza voltando aí, né? Com tudo, está se cuidando, né? Souza é de Mauá, São Paulo, né? Nasceu em 2006. Muito jovem ainda. E começou jogando no futsal, né, pela Juventus. E o número dele é 2016, 1 gol e 10 jogos, né? Sub-11. Ele já vem lá de trás, ó. 7 gols em 23 jogos, Sub-11 também. 2019, 14 jogos pelo Sub-13, 1 gol. 2021, 13 jogos, 1 gol pelo Sub-15. 2022, Sub-17, 1 gol em 23 jogos. 23, 4 gols em 9 jogos. Já melhorou seus números. 24, pela Copinha, né? 5 jogos, 2 jogos pelo... Ele já começou a jogar aqui, ó. Em 2025, né? 4 jogos pelo Paulistão, 1 pela Copa do Brasil e 9 pelo Brasileirão. Então, Souza tá com em alta aí, né? E continue assim. Ele continua assim, treinando, se cuidando, né? Porque jogador que não se cuida é complicado. Então, pessoal, por hoje é só. Se cuidem, fique com Deus aí. Até o próximo vídeo.